Sempre ouvimos em dias de temperatura muito baixa, quando nós estamos tremendo, a frase de um engraçadinho: o frio é psicológico. É claro, sabemos que não foi o nosso psicológico que diminuiu a temperatura do termômetro. Agora, e quando você está com aquelas insuportáveis ondas de calor da menopausa, que são tão reais ao ponto de te encharcar de suor? E esse calor é psicológico? Acredite, é sim. Aliás, todos os sintomas da menopausa são considerados psicológicos, como são psicológicos os sintomas da TPM. Há quem considere que os sintomas da TPM são os mesmos sintomas da menopausa, com uma diferença. Na menopausa, não são mais periódicos, e sim permanentes. Dias antes da menstruação, a mulher modifica-se, dado as alterações hormonais. É um processo físico e psicológico. E com essas mudanças, umas se sentem deprimidas, tristes, ansiosas, dispersas. Outras se tornam negativas, nervosas, dominadoras. E essa mudança de comportamento acontece por um período ou dias durante o mês, porque depois do ciclo menstrual, os hormônios se equilibram e tudo volta à normalidade. Acontece que na fase da menopausa, com esses hormônios desequilibrados e não existindo mais fluxo ou ciclo menstrual, não se tratará mais de períodos ou dias para se normalizar. Uma mulher precisará juntar meios próprios por conta e se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E como fazer isso? Só existe um caminho, e nesse caminho uma condição. O caminho é o de se conhecer, e a condição é a de não ter medo de se decepcionar com o que vai conhecer. Existe uma frase atribuída a Freud, o pai da psicanálise, que é: quando Pedro me fala de Paulo, conheço mais Pedro do que Paulo. O sentido dessa frase diz que nós projetamos nos outros aquilo que está em nós mesmos. Ainda, o mesmo quer dizer, aquele defeito que tanto me incomoda no marido pode ser um defeito que eu possuo, sem que eu enxergue. Ou pior ainda, que eu aceite. Se aquele modo de ser não revelasse uma fraqueza em mim, claro que eu não me importaria com ele. Isso deve ser transportado para todos os segmentos da nossa vida. No familiar, no profissional, no meio social e até no religioso. Onde existir pessoas, existirá essas diferenças não tão diferentes assim. Agora, existe uma diferença real entre a mulher e o homem, qual nós mulheres não deixamos passar despercebido. Sempre citamos, e isso geralmente em tom de lamento. Afinal, quem é que menstrua todo mês? Isso é fato. Todo mês a mulher menstrua e com isso a terrível TPM. Porém, como eu disse, trata-se de um diferencial que, se fosse visto como se deve, ao contrário de lamentarmos, agradeceríamos. Acontece que essa variação na taxa dos hormônios, vulgarmente chamado de desequilíbrio, deveria nos servir de limpeza psíquica.
Eu digo deveria porque da mesma forma que o fluxo de sangue tem a função de limpar o útero todos os meses que não há fecundação, as variações de hormônio ou humor, cujas palavras vêm da mesma fonte, têm a função de expelir as impurezas mentais que nos prejudicam. Eu vou explicar para que fique bem claro. Essas variações hormonais ou de humor não são por acaso, mas são providenciais. Carregamos emoções indesejáveis, são traumas adquiridos durante a nossa vida e em determinada etapa dela, quando chega a menstruação, chega junto ao auxílio para liberar esses traumas. Isso porque dias antes do início do ciclo menstrual, nossos hormônios se desequilibram e não conseguimos concatenar as ideias como fazemos nos demais dias do mês. Então, sem condição de arquitetar, planejar, articular, respondemos aos enfrentamentos de forma direta, espontânea, ou seja, de forma verdadeira, do jeito que realmente pensamos e que sim, gostaríamos que fosse. Por isso, a surpresa dos que nos rodeiam. Durante o mês somos calmas, doces, agradáveis, maquiadas. E em determinado período, agressivas, impacientes, intolerantes, mas verdadeiras. Eu sei que esse assunto não nos deixa confortáveis, mas é um assunto que pode nos deixar curadas de muitos traumas. Desde que comecemos a prestar a atenção do que nos tira do sério, o que nos incomoda no outro, e então, de forma tão verdadeira quanto enérgica, que reagimos com ele, reconheçamos as mesmas deficiências em nós. Quando Pedro me fala de Paulo, conheço mais Pedro do que Paulo. Não tenha medo de se decepcionar com essas descobertas. Aliás, sinta-se orgulhosa pela coragem de reconhecer que você é falível. E mais orgulhosa ainda pela sua capacidade de liberar a outra pessoa para ser quem ela é. O resultado disso, quanto mais você se descobrir, mais você vai liberar. E, consequentemente, a tensão pré-menstrual vai ficando menos pesada e agressiva. Com o seu humor melhorado, esse desequilíbrio dos hormônios vão deixando de te fazer mal para te trazer benefícios. Agora, para quem já está na menopausa, a receita é a mesma. Considerando que o período dos sintomas são constantes, você passará então a ter oportunidade de se curar mais rápido ainda. Na próxima onda, procure a causa que te levou ao calor insuportável. E depois de curada, me conta. Eu vou adorar saber.